Catecismo sobre Nossa Senhora. Adultos. Terceira parte. Lição 5, parte 5. Santuários de Maria Santíssima no Brasil. Sétimo. Igreja e Convento da Imaculada Conceição e a Virgem de Anchieta, em Itanhaém, São Paulo. Itanhaém é uma das 3 povoações fundadas pelo próprio Martim Afonso de Souza, no período de cerca de ano e meio que este donatário se demorou na capitania de São Vicente, isto é, de 22 de janeiro de 1532 a abril de 1533, que é, mais ou menos, a época de sua retirada para a Europa. A povoação de Itanhaém teve predicamento de vila em 1561. Sua fundação, porém, data de 1532. Segundo afirmam os cronistas e historiadores, foi Martim Afonso de Souza que escolheu o local da povoação e da primitiva ermida, que recebeu dele o título de Imaculada Conceição. Muitos historiadores estão de acordo que a primitiva ermida da Imaculada Conceição de Itanhaém é o primeiro templo erguido na América do Sul sob tal invocação. A igreja que Martim Afonso fundou em São Vicente, logo após seu desembarque, teve também a invocação de Nossa Senhora da Assunção ou Nossa Senhora da Praia. Essa igreja, porém, bem como a povoação primitiva fundada pelo donatário, teve curta duração, pois foi arrasada pelo mar e mudada depois para o local em que hoje se vê a velha matriz de São Vicente, que é a terceira edificação. Esse arrasamento da igreja e da primitiva vila de Martim Afonso de Souza, em São Vicente, teve lugar, segundo os dados históricos que possuímos, em 1542. A segunda igreja fundada nessa época em São Vicente já não teve mais como orago Nossa Senhora da Assunção, sendo mudada essa invocação para São Vicente, que desde este tempo foi considerado como padroeiro não só da matriz, como também da vila e capitania que lhe deve o nome. Em Santos, as igrejas que se fundaram nessa época todas receberam a invocação de Nossa Senhora. A igreja de Nossa Senhora das Neves, no engenho da Madre de Deus, que estava situada do lado oposto à Vila de Santos, próximo à embocadura do rio Jarubatuba, e a igreja ou capela de Nossa Senhora da Graça, que foi mais tarde doada aos carmelitas. A única igreja, pois, fundada com o título de Imaculada Conceição é a de Itanhaém. Esse fato foi exuberantemente esclarecido e provado pelo excelentíssimo senhor Barão Basílio Machado, quando, em 1904, por ocasião do primeiro jubileu da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, este distinto homem de letras leu, no Rio de Janeiro, em uma sessão solene, diante de S.E., o cardeal Arcoverde, uma monografia relativa ao assunto. Nesta notável conferência, ficou demonstrado que a ermida da Imaculada Conceição de Itanhaém, fundada por Martim Afonso de Souza, em 1532, foi não só a primeira erigida no Brasil, mas sim a primeira que, com tal invocação, se fundou na América. Segundo a tradição popular, mantida até o presente entre os habitantes do litoral de Itanhaém, houve ainda outra igreja com idêntica invocação, a qual, mais tarde, foi mudada e recebeu como orago ou padroeiro São João Batista, nome este que também foi dado depois à aldeia de índios onde se achava esse templo. As ruínas dessa igreja existem na praia de Peruíbe, município de Itanhaém, no lugar denominado Abarebebê ou Aldeia Velha. Na monografia que escrevemos em 1895, sob o título A Vila de Itanhaém, longamente nos ocupamos desse assunto.
Essa aldeia que esteve, nos tempos primitivos, sob a tutela dos missionários jesuítas, e onde os padres Leonardo Nunes e Pedro Correia deram início à capela, que mais tarde foi desenvolvida e ampliada por Anchieta, possuía também, nos fins do século XVI, um santuário muito venerado pelos fiéis. Em 1761, quando esta igreja caiu no abandono e o seu telhado ameaçava a ruína, as alfaias e as imagens foram recolhidas à igreja matriz de Santa Ana, em Itanhaém. Entre as imagens dessa igreja, tão venerada pelos fiéis, que ainda conservavam vivamente a memória de Anchieta, o pajé Guaçu e de Leonardo Nunes, o Abarebebê, se achava a da Imaculada Conceição, a qual a tradição popular afirma ainda ser a verdadeira mandada de Portugal por Martim Afonso de Souza. Seja-nos lícito tratar aqui, em breves termos, da razão de ser dessa crença popular que se acha ligada, como se verá, a um fato singular cuja explicação precisamos dar, a fim de esclarecer a todos aqueles que se interessam pelas tradições religiosas e históricas de nossa pátria, hoje infelizmente tão desprezadas. A imagem da Imaculada Conceição que se venera na vila de Itanhaém, na respectiva igreja do convento, não é e não representa a Nossa Senhora da Conceição, conforme a praxe ou convenção adotada em nosso culto. É uma imagem da Santíssima Virgem, com o menino Jesus nos braços, ao passo que a imagem verdadeira da Imaculada Conceição é de fato essa que veio da aldeia de Aberabebê e ainda se conserva na matriz de Santa Ana, em Itanhaém. O povo leva em procissão, todos os anos, essa sagrada imagem da matriz para a igreja do convento, no dia 8 de dezembro, e diz que esta é a verdadeira Nossa Senhora da Conceição de Anchieta. Sondemos, pois, com o critério necessário, a tradição popular, a fim de ver se podemos achar uma explicação conveniente a este e outros fatos singulares que se prendem ao assunto. Diz a tradição que essa primeira imagem, representando a Imaculada Conceição da Virgem, mandada de Portugal por Martim Afonso de Souza, após sua volta ao reino, não ficou na povoação propriamente de Itanhaém, mas foi levada, na ocasião ou depois, para a igreja da aldeia de Abarebebê. Mais tarde, em 1561, quando a povoação de Itanhaém foi elevada à vila, e a primitiva ermida do outeiro começou a ampliar-se com o aumento da população, os habitantes tentaram fazer voltar a imagem para a sua ermida. Mas os indígenas da aldeia e seus diretores espirituais se opuseram, porque ambas as povoações se obstinavam em guardar a invocação ou título de Conceição. A vila venceu afinal. Guardou ou conservou o título de Conceição, dado por Martim Afonso. Os habitantes, porém, jamais conseguiram que a sua venerada imagem viesse para a sua ermida da vila. Foi então que os povoadores da vila de Itanhaém resolveram, de comum acordo com o de São Vicente, mandar vir do reino de Portugal suas imagens da Virgem. Uma da Imaculada Conceição para a igreja de Itanhaém e outra de Nossa Senhora do Amparo para São Vicente. A encomenda foi feita e daí a algum tempo, nas proximidades da festa da Imaculada Conceição, o povo de Itanhaém, cheio de júbilo, via chegar as abas do outeiro, no alto do qual se erguia a sua branca ermida, um carro de bois com uma grande e pesada caixa, contendo a suspirada imagem da excelsa padroeira de Itanhaém, que vinha de chegar na última frota que aportara a São Vicente. Ao abrir-se a caixa, porém, os fiéis devotos da Virgem viram com grande decepção que a caixa havia sido trocada, ou no atropelo da chegada a São Vicente.
A imagem de Nossa Senhora da Conceição tinha ficado por engano em São Vicente, e aqui, aí se achava em Itanhaém, era a Virgem do Amparo. Mas, como estavam na véspera da festa, no dia 7 de dezembro, e não havia tempo de desfazer o engano, levaram a Virgem do Amparo para a ermida do outeiro. O povo, na sua boa fé, a festejou neste ano como Nossa Senhora da Conceição, e assim ficou até hoje. Eis a razão pela qual vemos ainda atualmente, na velha igreja de São Vicente, uma antiga imagem da Imaculada Conceição, do mesmo estilo da Virgem que se venera em Itanhaém, sem dúvida no mesmo autor, a qual o povo vicentino dá erradamente o título de Nossa Senhora do Amparo. Essa imagem, um tanto mutilada, é a que se vê atualmente na sacristia da matriz de São Vicente. Por essa época de 1561 em diante, fundou-se em Itanhaém a confraria ou Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, e o culto e veneração pela sagrada imagem, vinda de São Vicente, foi cada dia se desenvolvendo, como se verá no correr desta narração. A Irmandade e o povo, bem como os religiosos franciscanos, ao fundarem aí, no mesmo outeiro, o convento de Nossa Senhora da Conceição, em 1654, jamais pensaram em substituir a venerada imagem. Quando, em 1571, a verdadeira imagem de Nossa Senhora da Conceição, que se venerava na dita aldeia dos jesuítas, foi reconduzida para a vila de Itanhaém, como já referimos, ela não foi levada para a igreja da Imaculada Conceição, como aliás deveria acontecer, mas ficou com as demais imagens vindas da aldeia, na matriz de Santa Ana. É que os fiéis devotos já haviam plenamente consagrado o culto da Virgem da Conceição a essa imagem tradicional, que aí no outeiro se venerava havia mais de 2 séculos, muito embora a invocação dessa milagrosa imagem fosse diversa. No livro A Vida do Venerável José de Anchieta, de Charles Sainte-Foy, e nas cartas jesuídicas de Nóbrega e Anchieta, publicadas em 1886, no Rio de Janeiro, encontram-se referências muito importantes sobre os santuários da Imaculada Conceição, não só da vila, como da aldeia, em Itanhaém. No livro de Sainte-Foy, sobretudo, há referências como esta. Diz este autor que o venerável Anchieta tinha especial veneração por esta parte do litoral, onde estava situada a aldeia de Itanhaém. E assim se exprime. Conquanto o zelo ardente do padre Anchieta se estendesse por todo o Brasil, havia contudo um recanto cultivado por ele com particular desvelo, e amado de preferência, por lhe proporcionar maior ocasião de sofrer, e por isso mesmo de acrisolar mais merecimentos. Era uma vasta planura de 8 a 10 léguas de extensão, para a parte do sul de São Vicente, chamada, por causa de seu pedregoso solo, Itanaé. Seu torrão árido, em extremo, era calçado. Pois bem, a um tal sítio, não só a gente, mas aos mesmos brutos era insuportável que o servo de Deus chamava o seu peru. Devemos declarar que esta região árida, deserta e calçada de pedras ou areia, tão duras que nem um sulco lhes faziam as mais pesadas carretas, não podia deixar de ser a Praia Grande. Este terreno escabroso e intransitável, e até aos brutos insuportável, a que o autor se refere, é a costa alcantilada e eriçada de Fragas e Penedias, que fica aquém e além de Peruíbe, no município de Itanhaém. Anchieta dominava a toda essa região o seu Peru, não só porque o nome de Peru, nessa época das conquistas de Pizarro, equivalia ou era um sinônimo de grandes minas e riquezas, como também porque esta praia de Peruíbe era então conhecida dos indígenas pelo nome de Peruaiva ou Peruaiba, que quer dizer Cação Ruim ou Cação Bravo.
peixe da família dos esqualos. Esse nome de Peruaiba corrompeu-se em Peruíbe, que é como se denomina hoje toda essa região da costa que fica além de Itanhaém, até as bacias fluviais do Guaraú e Una do Prelado. Foi aí, nessa parte do litoral de Itanhaém, nos vales profundos do Una e Guaraú, abrigados de um lado pelas montanhas rochosas e abruptas que guarnecem e defendem a costa, e do outro pelas encostas alcantiladas da Serra dos Itatins, que se refugiaram as tribos dos tupiniquins, acossados e batidas pelos caçadores de carne humana, pois já os havia neste tempo, e onde o gênio evangelizador de Leonardo Nunes e Anchieta tanto fruto produziu. Para os dois missionários, essa agreste região, tão rica e tão abundante de almas, que lhes proporcionavam sempre copiosa seara evangélica, era de fato um verdadeiro Peru, uma mina inesgotável. Aí operou Leonardo Nunes um dos seus maiores feitos, fazendo com que um célebre aventureiro, o terrível caçador de índios, Pedro Correia, abandonasse esse infame tráfico e entrasse para o grêmio da igreja, onde se tornou, como missionário, o mais abnegado e heróico defensor dos índios. Grande parte dos fatos miraculosos da vida de Anchieta, o taumaturgo do Brasil, aí teve lugar, como demonstra a tradição ainda viva na memória dos habitantes dasquelas paragens do nosso litoral. O autor de referido livro relata muitos desses milagres praticados por Anchieta, ora na igreja e povoação de Itanhaém, que já era vila nesse tempo, ora na aldeia de Itanhaém, confirmando assim que existiam de fato as duas povoações distintas e que a aldeia não se podia confundir com a vila do mesmo nome. Na página 143 da dita obra, diz o seu autor: estava o servo de Deus pregando numa igreja da aldeia de Itanhaém, dedicada a Maria Santíssima e etc. E relata longamente o milagre. Mais adiante, página 161, diz entretanto: na igreja da Imaculada Conceição, em Itanhaém, na povoação, arrebatado em êxtase, ele foi envolto em uma luz tão viva e etc. Vê-se bem que aqui o milagre se opera na igreja da vila e não na aldeia. Noutro lugar, página 189, ainda Sant foi, referindo-se à igreja da vila de Itanhaém, e esse trecho é de sumo interesse, pois demonstra a importância que já, nessa época, tinha como lugar de peregrinação o célebre santuário da Imaculada Conceição de Itanhaém. Fora o padre Anchieta, a povoação de Itanhaém, visitar a igreja da Imaculada Conceição, um dos mais célebres santuários do Brasil e de sua particular devoção, e etc. Pelas transcrições que aqui fazemos, vê-se que essa igreja, um dos santuários mais célebres do Brasil, não era a modesta igreja da aldeia de Abarebebê, mas a igreja da vila de Nossa Senhora da Conceição, fundada por Martim Afonso de Souza. Em uma carta escrita por Anchieta ao padre-mestre Lainés, datada de São Vicente, em 16 de abril de 1563, há este trecho referente a Itanhaém. Completos 15 dias que estivemos na Vila de Santos, onde se confessou grande parte de escravos e mulheres dos portugueses, que são sempre mais devotas que seus maridos, voltamos a este colégio de São Vicente e daqui partimos logo para outro lugar chamado Itanhaém, 6 ou 7 léguas pela praia que é fronteira a dos índios, que agora se levantaram, onde outros também se mudaram para morarem com os cristãos das aldeias de índios, matando alguns malfeitores, que também vinham sobre aquela povoação, e agora têm casas feitas de novo junto aos portugueses, desejando ser ensinados e batizados. Mas, por falta de intérpretes, nada se pode fazer ao presente.
E nesta vila, temos estado a outra parte da quaresma, ocupando-nos dos mesmos exercícios de ensinar e confessar senhores e escravos, de noite e de dia, com grande trabalho, porém mesclado de muita consolação, de ver a diligência que têm os escravos em acudir às fazendas em que estão derramados, a confessarem-se e quando bom cuidado têm em guardar os mandamentos de Deus. Faz-se necessário algum comentário a fim de esclarecer certos tópicos do trecho da carta que acabamos de transcrever. Quando José de Anchieta aportou, pela primeira vez, a São Vicente, em 24 de dezembro de 1553, já Leonardo Nunes, o Abarebebê, e Pedro Correia, seu convertido e seu auxiliar, haviam penetrado nos sertões de Itanhaém e formado o núcleo de aldeamento, com a pequena capela, na praia de Peruíbe, a qual já nos referimos. Anchieta, zeloso e infatigável como era, não podia deixar de visitar essas paragens do litoral, onde se operara, pelos esforços de Abarebebê, a conversão do famoso Pedro Correia, que foi, nessa ocasião, o mais hábil e mais forte auxiliar da missão jesuíta em São Vicente, como declaram o próprio Anchieta e outros missionários dessa época. O ano de 1554, após o auspicioso e solene ato da fundação de São Paulo de Piratininga, pelos 13 padres e irmãos da companhia que se achavam nesta capitania e que, com uma missa no dia do Apóstolo das Gentes, sagraram em Piratininga, o local da povoação outrora escolhido por Martim Afonso de Souza, não deixou de ser fatal aos missionários de São Vicente pela perda irreparável que tiveram de lamentar com a morte desastrosa e trágica de Leonardo Nunes e Pedro Correia. Leonardo Nunes faleceu em julho e Pedro Correia em agosto deste mesmo ano de 1554. A missão do litoral, principalmente, muito perdeu com a morte desses dois apóstolos. Anchieta, apesar de sua boa vontade e de seu zelo, pouca coisa podia fazer nessa época, pois além de recém-chegado, ignorava ainda por completo os hábitos, costumes e idioma dos nossos selvagens. Ele era, além disso, um simples irmão que só 12 anos depois devia receber ordens eclesiásticas. É provável que, antes da época a que se refere na carta que estamos transcrevendo, isto é, antes de 1563, ele tivesse mais de uma vez visitado o litoral de Itanhaém, outrora evangelizado por Nunes e Correia. Voltemos ainda à análise da carta de Anchieta. Diz ele: Itanhaém está a 6 ou 7 léguas pela praia, que é fronteira dos índios. A praia fronteira dos índios é a praia grande que confronta com a praia de Peruíbe, além da foz do rio Itanhaém, onde estava a aldeia dos índios já evangelizados pelo Abarebebê. Segundo as referências da mesma carta, esses índios da aldeia se haviam revoltado contra outras tribos e alguns dessas tribos se vieram acolher entre os cristãos da aldeia ou das aldeias, pois é provável que além de Guaraú, houvesse ainda nessa época outros aldeamentos que Peruíbe. Queixa-se Anchieta da falta de intérpretes naquela ocasião e, por isso, nada se podia fazer a bem desses índios revoltados. De fato, tendo falecido os dois missionários, principalmente Pedro Correia, que era o único língua da companhia, nada se poderia tentar a favor dos aborígenes. Porque ele, Anchieta, embora se achasse na capitania há perto de 10 anos, ainda se considerava inabilitado para o ofício e empreendimento de substituir, como intérprete, os dois irmãos falecidos. Parece-nos, entretanto, que esta declaração de Anchieta a um seu superior era mais um ato de humildade ou de modéstia, porque, a 21 deste mesmo mês de abril, e ano de 1563, isto é,
5 dias após a data desta carta, ele se embarcava em São Vicente, em companhia de Nóbrega e José Adorno, a fim de irem às praias de Iperoig, negociar a paz com os ferozes tamoios de Ubatuba, onde ele vai abnegadamente ficar como refém até o dia 14 de setembro deste mesmo ano. Este fato notável e heróico de sua vida nos vem provar que se ele não foi, dessa vez, visitar os índios revoltados na aldeia de Itanhaém, não seria, está visto, por falta de intérprete, porque ninguém melhor do que ele, já bem versado no idioma tupi, estava no caso de o ser, mas por outras razões que os próprios fatos nos vêm demonstrar. Num dos últimos períodos dessa carta, Anchieta dá bem a entender o motivo por que não ia à aldeia de Itanhaém. Depois de dar uma breve resenha das disposições hostis dos tamoios inimigos dos portugueses, concluiu: agora estão aparelhados 2 navios, canoas, em que havemos de ir, o padre Nóbrega e eu, como intérprete, por falta de outro melhor. É notável nessa mesma carta a solicitude e as minudências com que Anchieta descreve a maneira por que exercia a catequese entre os pobres índios de Itanhaém. Entre esses índios de que falo, refere ele, está um que creio passa de 130 anos, ao qual todos que há muito tempo que o conhecem dão testemunho de haver sempre vivido sine querela, desde o tempo que o conhecem, assim como os seus, como com os portugueses. Outra vez que fomos àquela vila, pela festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a quem é dedicada a igreja, falando-lhe que o queríamos batizar, para que sua alma não se perdesse, mas que por então não podíamos ensinar-lhe o que era necessário, por falta de tempo e etc. Anchieta continua a descrever todas as peripécias que se deram com este velho índio e a forma por que o batizaram na referida igreja de Itanhaém, dando ainda pormenores dos fatos que, no ofício de sua árdua profissão de missionário, se deram na sua volta para São Vicente, ao longo da Praia Grande. Aí batizaram um índio dentro do rio Mongaguá e, em memória do apóstolo São Felipe, batizando o eunuco dentro de um rio, demos a este índio o nome de Felipe. Uma coisa bem curiosa nesta carta de Anchieta é a maneira por que se exprime ele quando trata da administração dos sacramentos. Diz, referindo-se aos catecúmenos, confessou-se, batizou-se, sem jamais se referir a si próprio, dizendo: confessei, batizei, o que demonstra que, não sendo ainda ele sacerdote, nessa época não podia, está visto, ministrar esses sacramentos. Não diz, entretanto, Anchieta, nesta curiosa carta, quais eram seus companheiros nessa missão do litoral do ano de 1563. Só em 1566, 3 longos anos após esta data, depois de ter o intrépido missionário feito a paz com os tamoios e seguido a expedição de Estácio de Sá, que a 20 de janeiro de 1566 partiu de São Vicente em socorro do Rio de Janeiro, é que ele vai receber na Bahia as ordens de presbítero que lhe são concedidas pelo bispo Dom Pedro Leitão. É nessa fase de 1566 a 1585, a mais brilhante e laboriosa de sua vida de missionário e taumaturgo, que ele, primeiro como simples padre e depois de 1578, como provincial, toma a si o encargo de dirigir pessoalmente a catequese dos índios, outrora evangelizados por Leonardo Nunes e Pedro Correa, nessa região a que ele já havia dominado o seu Peru, recanto esse por ele cultivado com especial desvelo e amado de preferência por lhe proporcionar maior ocasião de sofrer e por isso mesmo de acrisolar mais merecimentos.
É então, nessa quadra ditosa para os pobres habitantes do litoral de Itanhaém, os antigos catecúmenos de Abarebebê, que se operam os estupendos milagres, não só da ermida da vila de Itanhaém, como da capela da aldeia, já iniciada por Leonardo Nunes, e que daí em diante vai ser desenvolvida pelo zelo e piedade de Anchieta. Esses milagres, esses prodígios praticados pelo taumaturgo, estão ainda bem vivos e latentes na memória de todos esses habitantes do litoral, desde Mongaguá até a praia da Jureia, nessa região tão preferida do Pajé-Guaçu. Além das ruínas da igreja de Abarebebê e de suas imagens guardadas na matriz de Itanhaém, na igreja do convento da Imaculada Conceição, existe mesmo em Itanhaém outras memórias que nos demonstram este período áureo da missão de Anchieta no nosso litoral da Conceição. Todo romeiro que vai visitar aquela legendária vila não volta dali sem ter feito uma peregrinação a essas praias e costões que constituem o início ou começo da região fragosa a qual Anchieta dominava o seu Peru. Depois de transpor o costão de Givura, onde se achava a célebre pedra do altar, o visitante irá, infalivelmente, ver e percorrer o costão do Pernambuco, onde, além da Praia das Conchas, se ostenta, de aspecto ameaçador, a muralha fragosa por entre a qual se vão notando as furnas e grutas, que a tradição indica ser o primitivo caminho do Pajé-Guaçu. Aqui há uma pedra curiosa por sua forma e disposição, do feitio de um leito, com o seu respectivo dossel, a qual o povo denomina cama de Anchieta. Ali, mais adiante, uma fonte de água cristalina, em uma cavidade da rocha, cercada de verdes musgos a que a tradição liga também o nome do santo missionário. Se o visitante for destemido ante a fúria dos vagalhões que estrondam e se espadanam contra as negras penedias do costão, e quiser afrontar as difíceis passagens trilhadas outrora pelo santo missionário, ao longo da costa, irá, na extremidade oposta, ver a pedra das Galhetas, chegando por fim ao famoso Poço de Anchieta, o qual designa não só a obra admirável mandada construir pelo infatigável missionário, mas também o bairro ou povoação, que daí se estende até o ribeiro de Camboriú. É aí, do lado ocidental desse promontório do Paranambuco, que tem o começo a praia de Peruíbe, onde se acha a aldeia. Diz ainda a tradição popular que foram os catecúmenos de Anchieta que, sob suas ordens e direção, construíram com pedras colossais esse famoso poço ou cerco de apanhar peixe, do qual o povo ainda hoje se aproveita. Essa memória de Anchieta só pode ser vista e examinada nas marés baixas, porque, na pré-mar, está toda submergida. São muitos os feitos miraculosos operados nessa região, os quais o povo relembra e atribui ao Padre Anchieta ou Padre Santo. Entre estes, é bem notável o fato que se deu nas margens do rio Una, além de Guaraú, onde ele impôs as mãos e afugentou a um tigre negro que devastava os habitantes e impedia a passagem no porto de embarque no dito rio, que depois se denominou Una do Prelado, por ter sido ele, de fato, o primeiro prelado da ordem que visitou aquele lugar. A humilde capela da aldeia, talvez uma palhoça, fundada por Aberebebê e Pedro Correa, sob a invocação da Imaculada Conceição, foi ampliada e desenvolvida sob a prelazia do Anchieta, e é por isso que ainda, atualmente, o povo dá àquelas ruínas o nome de Igreja de Anchieta. A ermida da Imaculada, erigida no outeiro da vila, da qual já nos ocupamos, também foi melhorada e ampliada nesta época. Pela carta de Anchieta, que já citamos,
vemos que, em 1563, além da povoação, que já era a vila naquele tempo, existiam muitas fazendas com escravos derramadas no município. Conforme as citações que já fizemos do livro de Sainte-Foy, vê-se que a igreja da Imaculada Conceição, na vila de Itanhaém, era um dos santuários mais célebres do Brasil e da particular devoção de Anchieta. Durante o tempo que a vila de Itanhaém gozou do título de cabeça da capitania dos herdeiros de Martim Afonso, condessa de Vimieiro e condes da Ilha do Príncipe, e foi a capital das 100 léguas doadas por Dom João III ao primeiro donatário, emanando daí todos os atos administrativos, o seu desenvolvimento se acentuou, e a igreja de Nossa Senhora da Conceição, ainda mais célebre, se tornou como é, aliás, bem conhecido. Esse período, que abrange mais de meio século, vai de 1624 a 1699, segundo afirmam alguns historiadores. Em 1654, segundo um registro existente nos arquivos da Câmara de Itanhaém e transcrito na nossa monografia A Vida de Itanhaém, foi lavrado um contrato a 2 de janeiro desse ano, pelo qual os oficiais da Câmara, povo e religiosos de São Francisco, entravaram em acordo para estabelecimento de um convento sob a invocação da Imaculada Conceição, no lugar, isto é, no outeiro onde estava a igreja de Nossa Senhora. Ficou estabelecido, pois, por esse acordo, que a igreja primitiva, imagens e tudo mais, passaria então a pertencer ao dito convento dos franciscanos e à Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, a quem pertencia a dita igreja, com seus bens e alfaias, daria de tudo posse aos ditos padres franciscanos, como de fato foi levado a efeito. Conforme se depreende destes documentos, a igreja de Nossa Senhora da Conceição tinha, até aquela data, servido de matriz à vila de Itanhaém. Daquele dia em diante, a matriz mudar-se-ia para a igreja de Santa Ana, que ficou sendo padroeira da vila. Os frades, uma vez de posse da igreja do outeiro, trataram de fundar o seu convento e abrir a nova ladeira que ainda se vê hoje no mesmo outeiro, com 2 planos inclinados e respectivos adros, em cima e embaixo. A frente da antiga igreja, que estava voltada para o mar, quase em rumo de sudeste, ficou mudada para o oriente e demoliu-se a antiga escadaria de pedra em zigue-zague, que flanqueava a encosta da montanha do lado do sul, tendo seu começo e patamar próximo à fonte do Itaguira. A Rua de São Francisco e a velha cadeia, que estão hoje em desalinho com a nova ladeira, edificada nessa época, dão ainda a direção da antiga ladeira e orientam a posição da primitiva igreja. A nova igreja do convento prosperou, bem como o culto de Nossa Senhora, que cada dia se tornava mais popular no Brasil. A ordem franciscana começou a decair e a empobrecer no último quartel do século XVII e no começo do século XVIII. A vila de Itanhaém já estava muito decadente nessa ocasião, e os rendimentos dos fiéis mal davam para o sustento dos 2 frades que ali viviam, um guardião e um leigo. Um desastroso e medonho incêndio, na noite de 17 de março de 1833, destruiu finalmente toda ou grande parte da igreja e convento de Nossa Senhora, podendo apenas salvar-se as imagens e algumas alfaias que foram conduzidas para a matriz de Santa Ana. Os frades tentaram ainda, por mais de uma vez, restaurar a igreja logo depois. Mas com parcos recursos e desanimados, tiveram depois que abandonar a igreja e o convento, que caíram em ruína, jazendo assim perto de 30 anos. Em 1860, os habitantes de Itanhaém
se constituíram em mesa e resolveram, em vista do abandono da igreja por parte dos frades, reorganizar a Irmandade primitiva de Nossa Senhora da Conceição, a fim de reedificar o santuário e fazer a transladação da imagem que se achava na matriz. Tendo o novo compromisso sido aprovado e dada nova posse à Irmandade pelas autoridades competentes de tudo o que pertencia ao convento e, em virtude do abandono, por parte dos frades franciscanos, foi levada a efeito a reconstrução da igreja por meio de esmolas, gastando-se, nesse trabalho, menos de 5 anos. A 8 de dezembro de 1865, sendo juiz da Irmandade o tenente Antônio José da Fonseca Leite, e juíza a excelentíssima senhora Dona Maria José de Albuquerque, fez-se nesta vila, com grande pompa, a festa da transladação de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém e das imagens que se achavam na matriz. 8º. O Santuário da Penha, Espírito Santo. O primeiro donatário da Capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, teve muitas dificuldades contra os índios que assolavam as plantações dos portugueses. Vendo que seus esforços eram infrutíferos, recorreu à religião para converter os índios e civilizá-los. Um santo eremita, chamado Frei Pedro Palácios, ajudou-o muito nesta obra de regeneração moral. Foi no decorrer do ano de 1558 que Frei Palácios chegou de Portugal, entrou na pitoresca Baía do Espírito Santo e estabeleceu um santuário em cima de um grande rochedo, nu e escuro, cuja base está sempre batida pelo mar. Esse primitivo santuário existe ainda hoje. É um pavilhão retangular de 15 palmos de altura, onde cabem apenas 4 pessoas. Segundo a tradição local, foi neste acanhado recinto que Frei Palácios colocou uma imagem da Virgem com o Divino Filho nos braços, pela qual tinha grande devoção. Era debuxada em um painel de pequenas dimensões que o religioso trouxera de Portugal. Para que pudesse contemplar mais de perto aquele depósito precioso e tributar-lhe mais a miúde suas piedosas homenagens, o zeloso religioso habitava uma cavidade do rochedo, donde, a cada instante, podia enxergar o pavilhão e a imagem. Frei Palácios ocupava-se em catequizar os indígenas. Graças a seu zelo, conseguiu converter grande número deles. Para obter maiores favores do céu, sobre esta obra apostólica, resolveu construir, em cima do rochedo, uma ermida ao redor de 2 palmeiras que ali havia por uma única vegetação. Aos troncos delas encostou uma ara em que colocou uma estátua da Virgem, mais bem feita e de tamanho maior, mas semelhante à imagem que era pintada no painel e fora depositada no pavilhão. Muito longa e custosa foi a construção dessa ermida, embora fosse de pequenas dimensões e os índios já convertidos auxiliassem Frei Palácios. Para animar os piedosos operários, o céu fez rebentar abundante fonte de água em cima do rochedo todo o tempo que durou a obra. Apenas se acabou a ermida, cessou a fonte. Os materiais do edifício eram carregados em ombros até a raiz do rochedo e depois levado à sirga por meio de cordas que se puxavam à força de braços. Foi este tosco albergue que deu origem ao esplêndido santuário de Nossa Senhora da Penha, que hoje se admira no mesmo lugar. O santo missionário, tão devoto de Maria Santíssima, continuou ainda muito tempo sua vida de catequista da Virgem, no meio dos índios. Teve consolação de firmar grande número deles na verdadeira fé. Um dia, os moradores da vizinhança não o viram em nenhum dos lugares que costumava percorrer.
Assustada deste incidente, uma multidão se reúne e corre em lamentos ao Morro da Penha e procura na gruta que tantas vezes servira de morada ao venerando missionário. Não encontrando ali o objeto de sua solicitude, o povo sobe ao morro, abre a pequena porta da ermida das Palmeiras e aí depara-se com o corpo de Frei Palácios, sem vida, dobrado sobre os joelhos, reclinado sobre a ara, com a mão direita aproximada à imagem da Virgem, pela qual sempre tivera grande veneração, e com a outra cruzada no peito, em modo significativo de quem remetia seu coração à augusta Rainha do Universo, no mesmo tempo que lhe entregava o último sopro da vida. A placidez de seu rosto revelava que não lhe fora custoso nem aflitivo o último pensamento e que finara com a consciência pura, como puros foram seus dias no mundo, trocando em viver precário na terra pela posse de gozos perenais na mansão dos justos. Via-se ainda em seus lábios entreabertos a expressão de um delicioso sorriso. Era o sorriso do devoto de Maria, ao deixar os males dessa vida para se reunir à sua celestial protetora, aquela que inúmeras vezes o protegera quando rompia pelas matas após os indígenas, seus queridos catequizados. Seu óbito foi a 2 de maio de 1575, depois de 17 anos de santa vida, no Morro da Penha. Com o tempo, o número dos romeiros a Nossa Senhora da Penha foi tão elevado que a primitiva ermida de Frei Palácios ficou insuficiente para o culto. Edificou-se outro santuário mais vasto, um convento de religiosos franciscanos, para o serviço do povo e vastas acomodações para se alojarem os romeiros. A grande quantidade de quadros comemorativos e outros objetos devotos que pejam as paredes do santuário e do convento mostra bastante quão grande é a bondade de Maria Santíssima para com todos os fiéis que a invocam. Como complemento aos santuários brasileiros de Maria, eis algumas linhas sobre alguns lugares da América particularmente célebres por sua devoção a Nossa Senhora. 9. Nossa Senhora de Luján, Argentina. Cerca do ano de 1630, no tempo do desenvolvimento do comércio entre Buenos Aires e as províncias meridionais do Brasil, aconteceu que um cavalheiro português, homem virtuoso e de costumes religiosos, aflito por morar tão longe de Córdoba, umas 40 léguas, e não podendo satisfazer a seu talante o desejo de seu coração, a saber, cumprir com seus deveres de cristão prático, resolveu erigir na sua fazenda uma modesta capela dedicada, pelo impulso de sua tenra e confiante devoção, à Rainha dos Anjos. O bom homem, estando em correspondência com um patrício seu que residia no Brasil, escreveu-lhe encomendando uma estátua da Imaculada Conceição. O amigo cedeu ao pedido e, querendo obsequiá-lo, mandou-lhe o que pedia e mais uma estátua representando a Mãe de Deus com o menino Jesus nos braços. Depois de uma aprazível travessia, as estátuas chegaram felizmente ao porto de Santa Maria de Buenos Aires. As imagens foram logo levadas para o interior. Na tarde do 3º dia de viagem, o condutor pousou à beira do rio, a umas 5 léguas da atual cidade de Nossa Senhora de Luján, na fazenda do senhor Rosendo de Oramas, também português. Na manhã seguinte, o condutor das sagradas imagens quis continuar a viagem. Mas, por mais esforços que fizessem os robustos e pacientes bois que puxavam o carro, apesar de serem tangidos a valer, não puderam andar nem sequer de um passo. O carreiro atribuiu isto ao cansaço dos bois e ajuntou mais alguns pares, porém sem resultado. À vista de um fato tão estranho, o carreiro e os camaradas da fazenda agruparam-se ao redor do carro.
Uns estimulavam os animais com gritos e ameaças, outros espetavam-nos desapiedadamente com os aguilhões. Das feridas corria sangue, e os mansos e pacíficos bois, se Deus o permitisse, bem podiam queixar-se de seu dono e de quantos os martirizavam atrozmente, como fez o jumento em que montava o profeta Balaão, quando Deus, por um momento, lhe concedeu o uso da palavra e lhe permitiu dizer aos verdugos que o açoitavam: Que mal vos tenho feito? Por que me maltratais deste modo tão desumano? O bom português, vendo suas tentativas e esforços inúteis, profundamente angustiado, dirigiu em alta voz uma súplica à Rainha do Céu, dizendo: Senhora, bem conheceis o motivo pelo qual levo essas devotas imagens. Bem sabeis que é para que se vos preste um culto público na capela que está se construindo em Sumampa. Por que então vos mostrais tão enfadada comigo? Ocorreu-lhe então uma inspiração divina. Estando as estátuas encaixotadas separadamente, desceu um caixote do carro para ver se este iria agora para adiante. Porém, foi em vão, permaneceu imóvel. Então, troquemos os caixotes, disse o carreiro, e vejamos se não há nisto algum mistério. Carregou novamente o caixão que estava no chão e descarregou o outro. Sem estímulo algum, os bois moveram-se comodamente e, sem dificuldade, foram para adiante. Os circunstantes enternecidos exclamavam em uma só voz: Milagre, milagre! E cada qual ia repetindo: É evidente que tudo isto é obra de Deus. Um sentimento de curiosidade muito natural apoderou-se de todos para contemplarem a prenda que estava dentro do caixote. Abriram-no com a maior cautela. O conteúdo era a imagem da Imaculada Conceição. O sol matutino não se levanta tão formoso, nem tão encantadora aparece no Oriente a aurora precursora do dia, como encantadora e formosa se apresentou aos olhos dos circunstantes a imagem de Maria. Homens de verdadeira fé e de coração reto e ingênuo julgaram-se felizes por terem sido as prediletas testemunhas deste admirável portento. Davam-se mutuamente os parabéns por serem os primeiros chamados a contemplarem com seus olhos a preciosa imagem, cuja fama devia, no decorrer dos tempos, estender-se por praias longínquas. Resolveram levar a santa imagem, com o maior respeito e devoção, à própria morada do Senhor Rosendo, a poucos passos do caminho. Os assistentes formaram uma procissão singela, cuja vista, porém, devia alegrar todo o céu, pois acompanhavam a santa imagem com mais fervor e enternecimento do que aparato e solenidade. Depositaram-no no aposento mais decente e, em seguida, prostraram-se para prestar-lhe homenagem. Em breve, este fato espalhou-se e o povo acudiu para contemplar e venerar a santa imagem. Pessoas e mais pessoas da cidade de Buenos Aires vieram, por sua vez, e sem medir distâncias, empreenderam a viagem até o rio Luján, ansiosas por chegar ao lugar de tão extraordinário acontecimento. O carreiro, após alguns dias de falha, continuou sua viagem e levou a outra imagem destinada à ermida de Sumampa. Favorecido pelo céu com a honra insigne de dar abrigo, debaixo de seu teto, a uma imagem tão digna de respeito e veneração, apesar do desejo ardente que tinha de conservá-la em sua própria casa, vendo os inumeráveis devotos que acudiam de todas as partes para visitar e implorar o socorro da Mãe de Deus, o senhor Rosendo de Oramas entendeu que era necessário edificar um decente oratório, apropriado, ainda que modesto, ao culto de Maria. Tratou, pois, de erigir ali mesmo uma ermida à Virgem,
na qual Nossa Senhora de Lujan havia de receber as primeiras manifestações de amor e confiança dos habitantes dessas cercanias. Ali haviam de rezar inumeráveis enfermos e aflitos, pedindo a Maria, uns saúde do corpo e outros o consolo em suas tribulações. Apenas concluído o oratório, propalou-se a fama de muitos milagres, graças e favores alcançados pelos devotos. O concurso de visitantes foi tão numeroso que a capela não bastou para conter tanta gente. Assim, passaram-se uns 40 anos, durante os quais a preciosa imagem de Nossa Senhora do Rio Lujan permaneceu na pequena ermida, ou, por dizer melhor, na humilde choça, recebendo o culto do povo da vizinhança e espalhando benefícios incalculáveis pela soberana e amorosa vontade de Deus. Enfim, nestes últimos tempos, o concurso dos romeiros tornou-se tal que a capela ereta no século XVII, sendo por demais acanhada, acaba de ser substituída por uma esplêndida basílica, cuja beleza é uma das glórias da vizinha República Argentina. 10. Nossa Senhora de Guadalupe, México. No dia 16 de setembro de 1810, a pequena aldeia de Dolores, no estado de Guanajuato, no México, se revoltava contra o domínio espanhol. Um santo velho, venerado de todos, com as próprias mãos tocou o rebate, o sino da igreja, e, na praça pública, reuniu os homens válidos do lugar. Este homem era o vigário da aldeia, o padre Hidalgo. Mostrou-se denodado, patriota, e arrastou a multidão por sua palavra eloquente. Em lugar de carabina, empunhou um estandarte no qual resplandecia a santa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e mostrou ao povo como sinal de reunião e penhor de vitória. Todos aplaudiram e o primeiro movimento da independência mexicana deu-se aos gritos de Viva a Pátria e Viva a Virgem. Não foi em vão que este povo escolheu Maria Santíssima como padroeira de sua liberdade. Porque Nossa Senhora, durante os 11 anos que durou a luta da independência, nunca abandonou os mexicanos e sempre lhes alentou a coragem até o triunfo definitivo. Mais tarde, o sino da igrejinha de Dolores foi transportado com muita solenidade para a capital do México, e todos os anos, no dia 16 de setembro, declarado festa nacional, o povo se regozija da liberdade conquistada e celebra os louvores de Nossa Senhora de Guadalupe, que poderosamente o auxiliou para obtê-la. Maria Santíssima, por várias vezes, foi declarada padroeira da América e de modo especial dos mexicanos, que a consideram como sua rainha e mãe. A conversão do México para o cristianismo foi bastante rápida, graças à proteção de Nossa Senhora. Eis a origem do venerando santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Nos primeiros tempos da colonização espanhola, um pobre índio nos arredores do México ia à capital buscar um sacerdote a fim de administrar os sacramentos a um moribundo. Ao passar sobre a montanha de Tepeyac, a 2 léguas da cidade, encontrou-se com a Santíssima Virgem, que lhe apareceu dizendo: "Vá ter com o senhor bispo do México e pede-lhe que me edifique aqui um santuário, porque quero ser a mãe dos índios e prometo conceder inúmeros favores a todos que vierem invocar-me neste lugar." Muito satisfeito, o índio continuou seu caminho e apresentou-se ao senhor bispo para lhe transmitir o recado de Maria Santíssima, mas foi mal recebido. Antes de crer, o bispo queria provas. Na volta, ao passar de novo na montanha, o índio viu outra vez a benigna Mãe de Deus, que lhe pediu conta da missão que lhe dera. "Pobre senhora", respondeu o índio,
Fizestes uma escolha muito ruim quando me confiastes o vosso recado. Ninguém quer acreditar na verdade do que peço em vosso nome. O senhor bispo exige provas que não posso dar. Seria melhor escolher alguém mais digno do que eu, para que obtenhais logo o santuário que desejais. A augusta Virgem consolou o bondoso índio e animou-o, dizendo-lhe: daqui a 3 dias, volte aqui e dar-te-ei, então, as provas próprias para convencer o senhor bispo. 3 dias mais tarde, o piedoso índio estava no lugar indicado. A carinhosa Mãe de Deus, que ambicionava ser igualmente a Mãe dos Índios, achava-se também no mesmo lugar. Abre teu manto, disse ela ao índio que se aproximava. Enche-o de rosas, leva-as ao senhor bispo e dize-lhe que são elas o sinal de que eu quero um santuário aqui, em minha honra. O humilde índio abriu seu grosseiro manto que a excelsa rainha dos anjos encheu logo de esplêndidas rosas que brotavam milagrosamente do chão pedregoso. Era no dia 12 de dezembro e, nessa época, as rosas não existem no México. O índio voltou ao palácio do senhor bispo, obteve audiência, repetiu seu pedido em nome de Maria e, em abono de que falava a verdade, mostrou o manto cheio das rosas de Maria. Admiradíssimo, o senhor bispo apresentou as rosas da Virgem a várias pessoas presentes no palácio. Todas gritavam: prodígio! O entusiasmo e a convicção foram muito maiores ainda quando o senhor bispo, tirando as últimas rosas, notou uma magnífica pintura de Maria Santíssima impressa no pano grosso do manto do pobre índio. Ninguém duvidava mais. Pouco depois, um belo santuário se erguia no próprio lugar da aparição. Organizou-se uma procissão muito solene e, no meio de um júbilo impossível de descrever-se, transportou-se ali a milagrosa imagem estampada no manto do pobre índio. Muito antes, uma tradição antiga anunciava que uma virgem negra havia de dar à luz um deus e gostaria muito dos índios. Rapidamente, o culto de Nossa Senhora de Guadalupe veio a ser a devoção nacional dos índios e de todos os mexicanos. Hoje, no dia 12 de cada mês, há uma romaria de uma das dioceses do México, conduzida por seu bispo. O primitivo santuário foi substituído por uma esplêndida basílica, onde grande número de índios vêm todos os anos prestar suas homenagens a Maria Santíssima, que consideram como sua soberana e protetora. Há poucos anos, ofereceu-se a milagrosa imagem um riquíssimo diadema que o melhor ourives de Paris levou 2 anos a fabricar com as preciosas joias que as senhoras do México deram generosamente em honra de Maria. 11º. Nossa Senhora de Copacabana, no lago de Titicacá, Bolívia. No fim do século XVI, um índio da atual Bolívia, muito devoto de Maria Santíssima, resolveu edificar-lhe um pequeno santuário em sua choupana. Como não era rico, não lhe foi possível arranjar bastante dinheiro para comprar uma pequena estátua na cidade vizinha. Mas o zelo supera todas as dificuldades. O piedoso servo de Nossa Senhora resolveu esculpir ele mesmo a imagem da Virgem de que precisava. Fez uma estátua com todo o esmero. Como entendia pouco de escultura, apesar de muita aplicação, a obra lhe saiu tão ruim que, quando a apresentou ao padre da paróquia para que lhe benzesse, este o recusou. O rosto da imagem tinha grosseiras feições de índios e era por demais informe. Na sua humildade, o índio não se ofendeu por ver rejeitado seu trabalho. Resignou-se e levou a grosseira estátua da Virgem para sua cabana. Arranjou-lhe algumas flores naturais no lugar mais decente da pobre morada, dentro de um armário, e à noite venerou-a antes de entrar-se ao sono.
Maria Santíssima não podia deixar de recompensar tamanha piedade. Perto de meia-noite, uma luz milagrosa saiu do armário e iluminou a choupana durante várias horas, com grande alegria do índio. Como o mesmo prodígio se repetisse a cada noite, em breve a notícia dele se espalhou ao longe e muitas pessoas vieram venerar e invocar a imagem milagrosa. Os favores do céu não tardaram a recompensar a fé dos visitantes, cujo concurso foi sempre aumentado. O vigário do lugar veio também, reconheceu que o prodígio era sobrenatural e, como justa reparação devida a Nossa Senhora, desta vez benzeu a imagem com grande pompa. Em 1572, a estátua milagrosa foi transportada da choupana do índio para um santuário mais decente, erigido nas margens do lago Titicacá, onde ela se venera ainda hoje, sob o vocábulo de Nossa Senhora de Copacabana. Perto de Lima, em um lugar chamado Cercado e povoado de índios, havia uma capela onde se venerava uma cópia da imagem de Nossa Senhora de Copacabana. Numa noite, alguns malfeitores, para vexar os índios, tiraram o telhado da capela. O arcebispo de Lima, São Turíbio, ao saber do ocorrido, ordenou que se fizessem as diligências necessárias para a descoberta e o castigo dos miseráveis culpados. Entretanto, resolveu que já houvesse a reparação a Maria Santíssima pelo ultraje que acabava de sofrer na profanação da capela. Mandou que se expusesse o Santíssimo em todas as igrejas da arquidiocese, pedindo-se perdão a Nosso Senhor pela culpa cometida contra sua mãe, e depois que se transportasse a cópia de Nossa Senhora de Copacabana em solene procissão até a Catedral de Lima, onde ele preparou um rico altar. O povo de Lima, justamente horrorizado, acudiu à voz de seu pastor. Quando o cortejo chegou à Praça Maior, eis que as imagens de Maria e do Divino Menino, como prova de clemência e perdão, começaram a verter suor em tanta abundância que o arcebispo, São Turíbio, pôde encher 2 copos desse líquido milagroso durante as 4 horas que durou o prodígio. Quantos enfermos que tiveram a felicidade de tocar um pouco desse suor milagroso foram logo curados. Um marinheiro holandês protestante, feito prisioneiro alguns meses antes, no Estreito de Magalhães, pela frota espanhola, achava-se paralisado das pernas. Pedia que o transportassem na praça pública para verificar o prodígio ou rir-se à custa dos crédulos. Quando viu tantas curas instantâneas, exclamou: "Se fordes verdadeiramente a Mãe de Deus, curai-me também, e crerei." No mesmo instante, ergueu-se bom das pernas. Abjurou a heresia, tornou-se fervoroso católico e pediu com instâncias ao santo arcebispo que lhe concedesse o favor de ser o sacristão de Nossa Senhora. Obteve esse emprego que desempenhou com muito zelo até a hora da morte. Esta imagem encontra-se hoje na igreja de São Lázaro, em Lima.